Eu estou aqui no meio da minha equipe aqui para falar justamente sobre equipe. Então vamos lá, alguns elementos importantes para você considerar quando você for contratar alguém ou quando você for lidar com as pessoas já contratadas. Então vamos lá. Primeira coisa não pode ter estrela no time, é um time só. Não tem que ter um cara que é o cara que faz e acontece e tal e todo o restante fica ali debaixo daquele cara. Não, todo mundo tem que fazer. A estrela é o próprio time. Aliás, eu acho genial uma história. Eu não curto muito futebol, se você me acompanha, você sabe disso. Só que eu lembro quando o Filipão, técnico da seleção, tirou o Romário da Copa e a seleção ganhou a Copa. Eu achei aquilo incrível. Não porque eu gosto de futebol, porque realmente eu nem ligo para isso, mas pela atitude, né? Quer dizer, o Romário era o estrela, o cara, que é o melhor jogador do mundo, aquilo tudo, só que sem ele o time venceu a Copa. Porque passou a ser um trabalho de time e não de uma pessoa só. Faça o possível para que o time vença o jogo. Não é uma pessoa vencendo o jogo, é o time vencendo o jogo. Então esse é o primeiro ponto importante para você olhar para a sua equipe. Ah, Conrado, mas eu tenho uma pessoa no meu time que ela é a melhor mesmo, eu não sei o que fazer. Então, das duas, ou você contratou errado, ou você não está treinando a tua equipe, ou você não está dando autonomia para que a tua equipe se desenvolva. Tem que dar autonomia. As pessoas têm que errar, as pessoas têm que fazer as coisas e aprender com o próprio erro. Dê autonomia, esse é um outro ponto importante também. Você deixar que as pessoas tenham ideias e implementem as ideias que elas estão tendo. Lógico que você vai ter ideias também, porém, dê margem, dê espaço, porque a tua equipe é quem está na linha de frente, é quem está lá batalhando todo dia para fazer a coisa acontecer. Então dá espaço para eles criarem coisas diferentes, para eles inventarem coisas diferentes, e depois a única coisa que você tem que ver é qual foi o resultado. O resultado foi ruim, foi bom? Você tem que saber isso. Agora, um outro ponto importante, cultura. É importante que você tenha uma cultura muito clara. Por que a cultura é importante? Porque a cultura é que vai fazer com que as pessoas certas sejam atraídas para a sua empresa. Então, por exemplo, uma outra coisa importante, o mindset do dono, o teu mindset é a cultura da empresa. A maneira como você pensa é a maneira como você vai tomar decisões, é a maneira como você vai falar com a sua empresa, é a maneira como você vai estruturar a sua empresa, seus departamentos e etc. Então, o seu mindset é a cultura do negócio. Então, primeiro tudo começa em você, depois vai para a sua equipe e aí depois disso você ganha mercado. Aquela cultura ganha mercado. A gente tem uma cultura muito forte aqui de resultado, cara, tem que fazer, tem que ir lá, tem que batalhar, tem que alcançar o resultado. Tem que ter a doação, a gente tem que ajudar o nosso cliente tem que ter resultado, o resultado não é nosso, na verdade o resultado é do cliente. Então todo mundo é imbuído dessa cultura. As pessoas olham e falam, cara, mas espera aí, como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Como é que a gente vai fazer dar certo? Todo mundo tem que ter isso. Aqui dentro a gente trabalha demais essa coisa de como fazer dar certo. Não interessa se não deu certo ainda, vamos continuar tentando, porque eu sou assim. Então pense, qual é a cultura do seu negócio? Como que a outra coisa importante as pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas ficam pela cultura, pela adequação dela à cultura do negócio, ok? Uma outra coisa importante, identidade. Como é que você chama as pessoas da sua equipe? Aqui a gente tem um nome, são os We Believers, porque a empresa se chama We Believe, então são os We Believers. Como é que você chama? Você chama de funcionários, colaboradores. Funcionário é uma palavra tão ruim, né? Funcionário parece coisa que funciona, né? Que serve para funcionar, parece uma peça. Colaboradores? Será? É isso que você chama? Como é que você distingue a sua equipe? Qual é a maneira diferente que você distingue a sua equipe? A tua equipe é quem faz o negócio funcionar. Uma outra coisa importante, não é você que ganha o dinheiro na sua empresa, tá? Não é você que ganha o dinheiro, quem ganha o dinheiro é a sua equipe. Se você estivesse sozinho, não sei que seja uma empresa muito pequena, uma empresa, né? Só você, e é só você que ganha o dinheiro mesmo, então já acabou. A não ser que você tenha um modelo de negócio muito diferente, né? Vamos pegar, por exemplo, o Ricardo Amorim. Ele tem uma empresa totalmente enxuta, mas ele tem um modelo de negócio diferente. Por quê? Porque ele dá palestra pra caramba, ele está numa Rata Connection, então a estrutura em torno dele não precisa ser grande porque ele tem muita visibilidade da mídia. Isso aí faz com que ele venda muito sem ter uma equipe. Mas se você não é o Ricardo Amorim, ou seja, se você não está na TV, né, se você não está na Rede Globo, você precisa de equipe para fazer dinheiro, para descobrir novos modelos de venda, para você descobrir o que vende, o que não vende, como vende, quem são os seus clientes, quem são os seus clientes bons, clientes ruins. Isso é a equipe que faz. Ou seja, quem ganha dinheiro não é você, quem ganha dinheiro é a sua equipe. Pensa sempre nisso, é a sua equipe. Então, primeiro, municie-os de elementos, de ferramentas para que eles consigam ganhar o dinheiro
Por exemplo, curso. Aqui a gente não tem muito essa quando eu queria fazer um curso. Cara, é só falar o curso. Qual é o curso? A gente vai lá e compra o curso. Por quê? Porque a gente sabe que isso é desenvolvimento. Tem muita inteligência no mercado para você se desenvolver e desenvolver a sua equipe. A inteligência não sai só de dentro da sua empresa, ela sai do mercado inteiro. Tem muita coisa no mercado para você aprender e a tua equipe aprender também. Tem uma frase que eu gosto muito que eu escuto isso algumas vezes, Conrado, mas se eu for pagar curso para a minha equipe, vai que eu gasto uma baita grana num determinado colaborador, ou no teu caso, não sei como é que você chama a tua equipe, e ele vai embora. Aí eu gosto muito da frase que não, você não tem que ter medo de você pagar curso dele ir embora, você tem que ter medo de você não pagar curso e ele ficar, porque é um cara não qualificado, é um cara que não está treinado, é um cara que não tem o conhecimento que você tem e está dentro da sua empresa tentando pelo menos ganhar dinheiro para o teu negócio funcionar. Então você tem que treinar a tua equipe, paga curso, conversa, faz isso, porque isso é que funciona, tá bom? Outra coisa, então, identidade é uma coisa importante. Outra coisa qual é o propósito? Qual é o propósito? Você trabalha por quê? A tua equipe trabalha para quê? Para você ir para a Europa uma vez por mês? Para você comprar uma mansão? É para isso que a tua equipe trabalha? A tua equipe trabalha pelo negócio e você também trabalha pelo negócio. Você tem um Prolabore. Prolabore é seu, tudo bem, se você quiser com o seu dinheiro. Só que a tua equipe não trabalha para você. A tua equipe trabalha para o negócio. Trabalha para eles mesmos. Todos vocês fazem parte do negócio. O dinheiro, a maior parte do dinheiro fica no negócio. Você não pode ser um espoliador, você não pode espoliar o seu negócio, de tirar dinheiro para, eu estou querendo comprar uma casa de um quarteirão inteiro, então eu vou pegar uma parte da grana da empresa. Não é para isso que o teu negócio existe. Isso aí é Prolabore, dividendos no final do ano, aí tudo bem. Mas a conta da empresa é a conta da empresa, não é a sua conta. E obviamente que então imagina o seguinte, você fatura lá 1 milhão no mês, ok. E aí você tira 400 mil para você comprar uma casa, X. Esse dinheiro não está sendo redistribuído em termos de benefícios, em termos de salários, em termos de variável, em termos de treinamentos, em termos de melhoria das condições de trabalho. Esse dinheiro está indo para você. E você vai falar o seguinte, mas Conrado, eu que corro o risco, eu tenho que ter esse dinheiro. Lógico que você vai ter nos dividendos no final do ano. E no teu Prolabore, não é simplesmente espoliar o seu negócio. Toma muito cuidado com isso, porque a tua equipe ela observa isso. As pessoas não são tontas. Elas olham e falam assim, cara, estou trabalhando pra caramba, não está sobrando nada para a empresa, que as condições de trabalho estão péssimas e o cara está viajando para a Europa uma vez por mês. Não, cara, não vai funcionar isso daí, porque as pessoas observam. E uma vez que elas observam, elas começam a se sentir injustiçadas. E o sentimento de injustiça é o pior sentimento que você vai querer ter na sua empresa. Porque o sentimento de justiça faz com que as pessoas não performem o suficiente, que elas simplesmente não deem o melhor delas. Se você não estiver dando o seu melhor, a sua equipe não vai dar o melhor delas. Se você não estiver fazendo aquilo que pouca gente faz, a tua equipe não vai fazer aquilo que pouca gente faz. E a sua empresa vai ser mais uma empresa perdida num mar de empresas prestes a quebrar. Toma muito cuidado com isso. O que você está fazendo com o seu negócio? O que você está fazendo com isso? Outra coisa importante, processo. As pessoas têm que saber, a sua equipe tem que saber exatamente o que eles têm que fazer. Se você deixa a coisa solta, eles não vão saber o que fazer. E aí eles não vão saber qual é o resultado esperado deles. Eles não vão saber o que fazer para melhorar esse resultado e, obviamente, melhorar a própria condição dentro da empresa, a própria posição dentro da empresa. Você tem que deixar muito claro, cara, o seu papel é esse aqui, o seu papel é esse outro papel aqui, não é aquele, é esse daqui. As caixinhas têm que estar muito bem definidas. É difícil fazer isso? Lógico que é. Você precisa fazer isso para que você tenha um processo muito definido. Só que para você ter o processo bem definido, você precisa saber ainda como, antes disso, né? Como que você vende, como que você entrega, como é que você empacota. Você tem que saber, ou então testar pelo menos, mas com alguma direção. Depois que você souber, a gente vende desse jeito aqui. Aí você mapeia esse processo e aí você melhora o processo. Porque você vai identificar, a partir de um processo que a tua equipe cria, ou que a tua equipe segue, você vai identificar onde estão os gargalos. O gargalo é, aqui demora um dia, aqui demora mais um dia, aqui demora um dia e meio, e aqui demora 8 dias. Peraí, tem um gargalo aqui, dependendo do processo, lógico, só para citar um exemplo. Como que a gente vai resolver esse gargalo? Tem um cara que eu adoro chamado Vicente Falcone, e ele fala, e obviamente se você deve conhecer, se não conhece, pelo amor de Deus, estude sobre esse cara, veja os vídeos, leia os livros, vai atrás dele, porque é um cara excelente de gestão, brasileiro, gênio em gestão. Ele fala o seguinte, gestão é uma coisa muito simples, é cobrir os gaps, cobrir lacuna. Então imagina o seguinte, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Legal.
tem essa lacuna aqui. Ok. Como que a gente faz para cobrir essa lacuna? Tem que fazer isso, isso, isso. Plano de ação. A partir daí, ok, então vamos criar um departamento novo, vamos fazer isso aqui. É um plano de ação. A partir daí, daqui a um mês, mede onde está. Chegou no ponto B? Não chegou. Ficou no meio do caminho. Tá, qual é o novo gap? Esse gap aqui. O que falta para chegar no ponto B? Plano de ação. E aí, começa a cobrir. Então, é isso aí que vai fazer com que você, primeiro, faça uma gestão muito eficiente, voltada para resultados, voltada para o ponto B que você quer chegar sempre, cobrindo as lacunas, e com isso daí você vai conseguir deixar a sua equipe com muito mais clareza, com muito mais transparência, com muito mais percepção do que tem que ser feito, de como tem que ser feito, qual o resultado esperado e como que a gente vai chegar lá. Como é que vai chegar lá? Qual é o processo para chegar lá? O processo existe ou não existe? Se não existe, reúne a equipe e pergunta, pessoal, o que a gente pode fazer para chegar lá? Existe um processo? Então faz o processo, segue o processo. Só que qual é o problema que algumas vezes acontece? Acontece o seguinte, que você pode implementar um processo na sua empresa e a sua equipe pode falar o seguinte, mas cara, ele está querendo me controlar. E isso é um problema cultural. Você tem que ter um ambiente leve o suficiente para que as pessoas saibam que ela não vai ser punida se o processo não for seguido, mas sim o processo vai ajudá-la a melhorar o resultado dela para que ela alcance aquilo que ela tem em termos de resultado dela, da meta dela. Lembre-se de algumas palavras importantes. A primeira palavra é indicador. Você tem que ter um número que indique que em qualquer área da sua empresa você está indo no lugar certo ou no lugar errado. Por exemplo, a gente tem alguns indicadores aqui. Ticket médio de cada evento. Isso é um indicador para a gente. A quantidade de vendas que tem de cada evento, diária e total. Isso é um indicador para a gente. Então, existem alguns quanto que está saindo o custo por venda, isso é um indicador para a gente também. Então, os indicadores é que fazem a gente estar indo na direção certa ou na direção errada. Depois disso, tem que ter a meta. O nosso ticket médio hoje está em R$ 712, a gente precisa chegar em R$ 800, tem um gap. Agora, plano de ação, como é que você vai cobrir esse gap aqui? E aí você, plano de ação, e vamos fazer upsell, ou então vamos aumentar o ticket médio porque a taxa de conversão está alta, logo dá para a gente aumentar um pouquinho e a taxa de conversão não baixar tanto. Então com isso daí, você vai cobrir o gap. Então indicador, meta, você tem que ter a métrica, obviamente, e depois o bônus. O que as pessoas vão ganhar caso a gente alcance a meta? Se não tiver meta, não tem ganho, porque aí não tem o que dividir. Mas atingiu a meta? Legal, aí vai ter o que dividir. E aí você vai ter o ganho que tem que ser compartilhado entre as pessoas que geraram aquele resultado, que no caso é a sua equipe. Okay? Então, esses elementos são elementos muito simples, que poucas empresas fazem. Eu não vou dizer que é fácil fazer, mas é possível, e quanto mais você correr atrás desses elementos, mais você vai ter uma empresa funcionando com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia, e não só você achar que uma empresa é simplesmente um lugar para se vender coisas, mas é uma escola também, uma escola para as pessoas que estão dentro da empresa se transformando em profissionais cada vez melhores e principalmente em pessoas cada vez melhores. Uma outra coisa, uma última dica, seja um coach da sua equipe, seja um coach, exatamente, um coach. Não só de dicas ou direcionamento de negócio profissionais, mas também de direcionamento de vida para a sua equipe. Quando alguém for conversar contigo sobre a vida, fala para ele a tua visão. Você é um cara mais experiente, você é o dono do negócio, você chegou aí por algum motivo. Ou seja, qual é a visão que você tem da vida? E se a tua visão é meio torta, meio errada, as pessoas não vão pedir conselho para você. Mas se elas estão pedindo, é porque você tem uma visão legal do negócio ou da vida. E aí sim, você vai conseguir transmitir a tua experiência para a tua equipe, e uma vez que eles se sintam valorizados como pessoas, não só como profissionais, mas como pessoas, eles vão dar o melhor deles, porque eles sabem que ali é um lugar que valoriza eles e não trata simplesmente como funcionários, né? Ok? Bom, meu nome é Conrado Adolfo, que me apresentando aqui, e se você quiser seguir mais conteúdos como esse, eu falo sobre negócios, segue meu canal do YouTube, Instagram, etc. Tudo bem? Então, até a próxima.